Oi, meu nome é Carolina, eu tenho 23 anos e eu fui recentemente aprovada no concurso da Marinha do QCIM, o quadro de intendentes, nesse ano de 2016, que foi o primeiro ano da unificação. E aí eu fiz o curso online, um curso de resolução de questões do concurso ADM, e aí o Joelson, que é o coordenador do curso, pediu pra eu vir aqui fazer um vídeo, falar como é que foi e o que eu fiz pra estudar e que isso ia ajudar as pessoas, então eu tô aqui pra tentar fazer isso, fazer o meu melhor, desculpa se não ficar muito bom. Mas, enfim, eu sou formada pela Universidade Federal da Bahia, eu me formei em 2014 e eu sempre quis estudar para concurso, mas estudar para concurso nunca tinha sido minha prioridade. E aí, sempre aparecia alguma coisa que eu achava mais legal, mais interessante, assim, e eu acabava deixando pra lá. E aí, esse ano, em abril, mais ou menos uns 3, 4 dias depois que saiu o edital, uma amiga minha que é cabo, ela me mandou o edital, o link do edital. Ela falou: amiga, dá uma olhada na sua área, super legal, super interessante. E aí eu fui, dei uma lida no edital, aí fui procurar umas informações na internet, achei super interessante. Falei: não, vou estudar. Comprei a ideia e comecei a estudar. Então, assim, eu nunca tinha visto um edital desse concurso específico antes, né, de abril desse ano. Então, assim, para as pessoas que falam assim: ah, não vai dar tempo, é muito pouco tempo, não sei o que, cara, não é assim. Estudar é uma questão de adaptação e você tem que encontrar o melhor método para você. E quando você encontra o melhor método para você, você otimiza seu estudo, então tudo é possível. Assim, se eu passei, é porque você consegue também. Mas assim, essa é a primeira coisa que eu tenho pra dizer. Tipo assim, você tem que encontrar o seu método. Não adianta você vir aqui ver meu vídeo e falar assim: não, vou fazer tudo que a Carol fez que vai dar certo. Porque não é assim que funciona. Tipo assim, eu, Carolina, eu sei que eu só aprendo fazendo resumo. E assim, eu estudo melhor de madrugada. Então, por exemplo, eu fiz resumo de todas as matérias. E é chato, demanda tempo, demanda, mas paciência, assim. Eu sei que eu só aprendo fazendo isso. Se eu não fizesse isso, eu não teria passado. Eu acordava meio-dia todo dia, almoçava, estudava até o horário de jantar, jantava, entrava na madrugada e ia dormir 4, 5 horas da manhã todo dia. Essa era a minha rotina e era assim que era. Mas é o que eu falei, cada pessoa se adapta a uma situação diferente. Eu acho importante dizer que, assim, quando eu estava estudando para esse concurso, né, eu não estava trabalhando. Então, é claro que isso é um facilitador. Mas, assim, se você trabalha, cara, não desanima, porque a maioria das pessoas que passou esse ano, eu conheço algumas delas, elas criaram um grupo no WhatsApp, me adicionaram e tal, me acharam no Facebook. E, assim, a maioria delas trabalha e todo mundo conseguiu. Então, assim, se essas pessoas conseguiram, vocês conseguem também. Claro que, assim, talvez você precise de um pouco mais de tempo, né? Porque cada um tem suas responsabilidades, tem filhos, pai pra cuidar, casa pra arrumar. Mas, assim, com persistência todo mundo chega lá. Mas enfim, voltando, eu não estava trabalhando, então eu estudava numa média de 13, 14 horas por dia. É cansativo, é horrível, mas eu acho assim, meus pais estão me bancando, então eu não estava fazendo nada além da minha obrigação. Mas o que aconteceu? Quando eu comecei a estudar, eu não achei o curso de primeira, eu não tinha material, não tinha nada, e assim, segunda coisa importante que eu tenho pra dizer: reclame menos e estude mais. Porque assim, se eu ficasse reclamando por não ter material, eu não teria conseguido. E a maioria das pessoas reclama muito. Tipo, qualquer obstáculo que você encontra quando você está estudando, as pessoas começam a reclamar. E não é assim que funciona. Você tem que arranjar meios de burlar os seus problemas, entendeu? E aí você... Porque assim, enquanto você está reclamando, de verdade, é um tempo que você podia estar estudando, é o tempo que o seu concorrente está estudando, passando na sua frente, e principalmente quem estuda para concurso sabe disso. É o tempo que você podia estar dormindo. Em vez de reclamar, durma. É melhor, você ganha muito mais. De verdade. Enfim, eu não tinha material. E aí o que eu fiz? Eu entrei no site da Marinha, baixei todas as provas desde 2007. Todas. Baixem todas e façam todas. Porque assim, foram os únicos exercícios que eu fiz. Eu não fiz nenhum exercício além das provas da Marinha de ADM, contábeis e economia desde 2007. Ah, tem gente que fala que mudou o formato, que tá diferente, que isso, que aquilo. Faça, velho. Tira as questões que você sabe que não tá no edital do seu ano. Porque, por exemplo, as questões de microeconomia, das provas de economia eu não fiz. Não ia cair no meu edital, não tinha por que fazer. Mas de resto, faça tudo. E assim, refaça. Porque assim, quando eu fazia as provas, eu não só fazia as provas, eu estudava em cima delas. Então, por exemplo, se tivesse algum termo ou se alguma sentença verdadeira ou falsa, eu não soubesse o que aquilo significava,
eu ia pra internet, eu ia pro meu material, eu pesquisava, colocava aquilo no meu resumo. Então, assim, quando eu refazia as provas, eu tinha que destruir elas, eu tinha que saber tudo que estava ali. Tiveram 2 provas de economia que eu refiz 2 vezes, então eu fiz 3 vezes, porque quando eu fiz a segunda vez eu não fui bem, então eu falei, ó, vou botar na pilha aqui pra refazer de novo. Porque você tem que ser humilde e honesto com você mesmo quando você tá estudando. Você tem que ver que, assim, não tá bom, vamos estudar de novo, vamos pra cima, entendeu? Enfim, eu não tinha material, voltando, né? Desculpa. Eu não tinha material. Eu comecei a estudar pelos meus cadernos da faculdade. Eu sempre fui boa aluna na faculdade, então meus cadernos eram bem completinhos. E aí eu comecei a estudar por esse material. Comecei a pegar material na internet, vídeo no YouTube, principalmente vídeo de administração, de qualidade, essas coisas logísticas. Tem muito vídeo legal na internet. Tem muita porcaria na internet, tá? Vocês têm que saber filtrar também. Mas tem muito vídeo bom. E aí eu comecei a estudar assim, comecei a fazer resumo, comecei a pegar os materiais na internet. Coisa de economia é muito difícil de achar. O que eu fiz? Eu fui para a biblioteca da faculdade, é biblioteca pública federal, todo mundo pode ir, não é só ex-aluno. Eu fui lá, os livros que tinham no edital, que tinham na biblioteca, eu peguei os livros, peguei aqueles tópicos que estão no edital, procurei no sumário e eu fazia um resumo daqueles livros. E os livros que não tinham na biblioteca, eu pegava assim 3, 4 livros de outros autores sobre aquele assunto, pegava todos eles e fazia resumos. Eu fui mais ou menos uns 5 dias para a biblioteca da faculdade para estudar economia assim. É chato, é maçante, você acha que não vai dar? Acha, mas velho, você consegue. Assim, você se obriga, você levanta, bebe uma água, dá uma volta, mas você volta e você tem que aprender a ter foco. Não adianta. Aí, o que aconteceu? Um mês mais ou menos antes da prova, minha mãe achou o curso pra mim na internet. E pra mim foi ótimo. Foi assim, uma mão na roda, porque eu tinha várias dúvidas acumulando que eu não tinha com quem tirar, porque eu não conhecia mais ninguém que estava estudando. E aí o curso, ele tem um material teórico muito bom, que eu li, eu peguei uma semana assim só pra ler o material teórico do curso, pra complementar os meus resumos, e tinha muita coisa que eu não tinha nos meus resumos, porque eu não tinha conseguido achar na internet, ainda não tinha tempo pra ir pra biblioteca de administração, pra pegar os livros de administração. E dei uma lida, complementei meu resumo, e tem os fóruns, e os fóruns é a melhor coisa do curso. Porque assim, tem gente que não joga pergunta no fórum, porque acha que o professor não vai responder, mas os professores respondem, e se você não entendeu, eles tentam de novo arranjar outras formas de te explicar. Eu posso falar isso com propriedade, porque eu era a louca dos fóruns. Eu botava várias dúvidas e eu ia atrás do Joelson, era uma confusão. Mas assim, funciona e é muito bom. Agora assim, de verdade, tenta não colocar uma dúvida muito idiota no fórum. Porque quando você bota uma dúvida muito idiota no fórum, mostra que você não tá estudando nada. De verdade mesmo, mostra que assim, você tá ali pro professor ficar vomitando informação em cima de você. E no concurso não é isso. Concurso é assim, você tem uma dúvida, aí você vai, você busca, você procura uns 30 ou 40 minutos na internet, ou no seu material, ou em livros que você tem. Aí você não conseguiu, aí você vai pro fórum. Porque enquanto você tá tentando tirar a sua dúvida, você tá aprendendo várias outras coisas ao mesmo tempo. Entendeu? Você tem que ser sagaz, assim, quando você estuda. Você tem que ver essas coisas. É que nem os vídeos de resolução do curso. Não adianta você ver os vídeos de resolução do curso antes de tentar fazer as questões. Isso não existe, porque aí você não tá aprendendo. Entendeu? Você tem que tentar fazer as questões, fazer as provas, depois você volta. Outra coisa que é muito importante, na minha opinião, é assim, por exemplo, o curso que eu fiz foi um curso de resolução de questões. E eu acho muito importante que as pessoas saibam que quando você compra um curso assim, você tem que ser objetivo. Porque quando você compra um curso extensivo, você primeiro vê a disciplina, depois faz as questões. Quando você compra um curso de resolução de questões, você tem que ser uma pessoa objetiva, porque você tem que pegar as questões, fazer as questões, e aí depois, a partir disso, você sai para o conteúdo, para a disciplina, entendeu? Então, assim, um curso de resolução de questões, você tem que compensar essa carga do curso extensivo. Mas é óbvio, isso aí pra mim tá implícito, porque tem muita gente que eu acho que não entendia muito isso. Então, eu acho legal falar isso pra vocês. Benefício de um curso online, na minha opinião. Depois que eu saí da faculdade, eu não tenho mais paciência para ir para aula presencial. Aí você chega lá, uma pessoa tira uma dúvida de um negócio que não tem nada a ver. Aí, de repente, outras pessoas ficam puxando dúvidas. 20, 30 minutos de aula perdida. Aí, quando eu vejo, o professor já voltou ao assunto e eu tô voando. Tipo assim, nada com nada. Não tenho paciência para isso. Quando você estuda em casa, é você, as suas dúvidas, as suas necessidades. Se o professor tá falando alguma coisa na tela que você já sabe, você pula. Se chega lá outra coisa, quando você faz um curso presencial, não tem como você, tipo assim, hoje é o dia de aula de auditoria. Se você não quer aula de auditoria, você não tem como trocar.
Quando você está estudando em casa e você está fazendo um curso online, você tem um cronograma e você altera ele conforme a sua necessidade. Então, assim, claro que é um estudo independente, tem gente que não consegue fazer isso, tem gente que se distrai com a internet, isso é óbvio. Mas, assim, pra mim, foi muito bom. E o terceiro benefício, assim, sem palavras, é que você não perde tempo no trânsito, né? Eu não tenho paciência pra ficar no trânsito. E pra mim, pessoas que conseguem estudar no trânsito são pessoas extraordinárias. Tem gente que eu ouvi falar que grava a aula, coloca a aula gravada no rádio do carro e vai escutando a aula. Essas pessoas, eu realmente acho elas extraordinárias, porque eu chego no trânsito e já tô estressada. Enfim, pra mim são esses benefícios, pra mim é muito bom o curso online. Que mais? O curso tem um grupo no WhatsApp. Mais ou menos umas 2 ou 3 semanas antes da prova, eu pedi pro Joelson me colocar no grupo do WhatsApp. E é super legal, é super dinâmico, as pessoas te ajudam, assim, quando você tem uma dúvida. Sempre tem alguém que tá te ajudando ali e tal. E às vezes você relembra coisas que você já tinha esquecido. É super legal. Agora sim, eu acho muito importante falar o seguinte. Tem gente que perde muito tempo no grupo do WhatsApp. De verdade, assim, aquilo não é normal. Não é normal você pegar e você ficar falando no WhatsApp toda hora. Claro que assim, 20, 30 minutos por dia, normal. Você cansou ali, você vai dar uma volta, você vai pegar o WhatsApp 5 minutos, normal. Agora sim, eu largava o telefone 4, 5 horas, quando eu pegava de novo 400 e poucas mensagens no grupo. Isso não é normal. O grupo do WhatsApp tem que ser um facilitador, ele não pode te prejudicar, entendeu? E assim, minha opinião, mas eu acho que tinha muita gente ali que perdia muito tempo no WhatsApp. E olha que eu olhava toda noite, eu pegava, via as dúvidas, via as perguntas, se tinha uma que não tinha sido respondida, eu tentava resolver, enfim. É isso. Outra coisa, eu acho que quando você estuda para concurso, o seu psicológico tem que estar no lugar. Assim, porque assim, é muito difícil. Assim, quando você estuda 13, 14 horas por dia e sempre tem alguém que quando você pega o WhatsApp, ou um parente que liga pra você, um amigo que liga pra você, até seu namorado às vezes que chega e fala assim: e aí, como é que tá os estudos? Tá tudo bem? Nossa, porque é muito pouco tempo, né? O país tá em crise, tá todo mundo estudando pra concurso. E assim, as pessoas às vezes até não fazem isso por mal, mas é sempre uma pressão. Sempre dá aquela carga e você sempre fica estressado por causa disso. Então assim, a minha dica pessoal, me desculpe pra quem não gosta disso e tal, mas é assim, liga o foda-se. Entendeu? O país tá em crise, foda-se. Não é pra você falar pra pessoa, você fala isso internamente pra você. Nossa, você tá aqui no WhatsApp agora? Foda-se. Porque assim, eu passava numa média 20 minutos no WhatsApp por dia. E todo dia, quase, alguém falava isso pra mim. Nossa, você não acha que você entra muito no WhatsApp? Você não tinha que estar estudando? Então assim, de verdade, quem sabe de você é você. Quem tem que saber o quanto você está estudando, quanto você está organizado, o que você está fazendo, é você. O seu psicológico tem que estar centrado. Claro que assim, sempre tem uma pessoa ou outra que te ajuda, né? Seus pais, aquelas pessoas que te dão um suporte. Mas tem gente que não serve pra nada. Não serve pra nada. Então desapega, de verdade. Eu tenho uma lista aqui, então eu vou ver as coisas que estão faltando que eu não falei. Eu usava pastas coloridas para estudar. Então, por exemplo, eu tinha 2 pastas amarelas para economia, 2 pastas azuis para administração, 2 pastas vermelhas para contábeis e uma pasta cinza que tinha os meus resumos dos direitos e das matemáticas e o meu cronograma. Então, por exemplo, se eu ia estudar economia, eu pegava as 2 pastas amarelas, a pasta cinza, e estudar. Se eu ia estudar contábeis, a mesma coisa, ADM a mesma coisa. Em uma das pastas ficavam os meus resumos e na outra pasta ficavam todas as provas daquela disciplina. Eu não separava os direitos e as matemáticas porque nas 3 provas tinha assuntos dos direitos e das matemáticas. E isso ajuda muito você a estudar. Assim, quando você vai estudar, você abre o seu armário, você já pega as pastas. Ajuda muito a você segmentar seu estudo. Pra mim, ajudou muito e parece meio infantil, mas era realmente muito bom. Outra coisa, eu vi muita gente, depois que eu vi o grupo do WhatsApp, que as pessoas falavam assim: eu sei tudo de contábeis, tudo de ADM, mas não sei nada de economia. Cara, não faz isso. De verdade. É melhor que você saiba 80% das 3 disciplinas do que você saber 100% de contábeis, 100% de ADM e nada de economia. Não existe isso. Quando você chegar na prova, vão cair questões de economia e você tem que saber. Não adianta você ficar procrastinando, entendeu? Você tem que enfrentar isso dentro de casa, porque vai chegar na hora da prova, as questões vão cair. E aí você vai chegar lá e, assim,
você não vai saber fazer, entendeu? Economia era o que eu mais estudava. Economia brasileira, então. Gente, eu estudei muito, muito. Aqueles planos todos, aquilo tudo embolava na minha cabeça. Eu estudava de novo, tentava mais uma vez. Então, enfrenta as coisas que você não sabe, gente. Isso é muito importante. Outra coisa. Não existe vocês irem pra prova no dia do concurso lá e não ter um relógio analógico. Não existe isso. Eu conheço uma menina que ela tipo assim, ela tava no curso comigo e ela sabia muito mais coisa que eu, mas ela se perdeu no tempo da redação, não conseguiu terminar a prova direito, se afobou e não passou no concurso. Então, relógio analógico, gente, é vida, de verdade. É tão importante quanto tudo que você estuda. Outra coisa que eu acho que tem muita gente que não sabe, a redação. Tá escrito no edital da gente que a redação são temas, tópicos relevantes para a Marinha. E tem no site da Marinha uma tagzinha, eu acho que no Diretório de Ensino, que são tópicos importantes para a Marinha. E esse ano, eu não sei se isso acontece todo ano, mas nesse ano tinha uns 9 ou 10 tópicos. E esse tema da Antártica caiu lá. Antártica não. Antártica é a cerveja, da Antártida. Era a importância da presença da Marinha na Antártida. Desculpa. E esse tema tava lá. Então, assim, quando você vai treinar redação, não treina fome, favelização, não. Treina esses temas específicos da Marinha ou das Forças Armadas. Porque quando você vai escrever, você já sabe mais ou menos o que vai escrever. Você já tem aquela gama de conhecimento. Outra coisa. Se você tem um curso ótimo, que te dá uma bateria de exercícios maravilhosa, e você não quer ficar fazendo as provas como eu fazia, beleza. Mas tenta pelo menos pegar, assim, as últimas 3 provas e fazer elas inteiras. Tipo assim, você senta na mesa e faz como se fosse a prova no dia. Porque isso te dá uma noção muito boa de tempo. Quanto tempo você pode perder numa questão, quanto tempo você... Tipo assim, se você não sabe fazer aquela questão, você não vai ficar batendo aquilo. Você só aprende isso, esses macetes pequenos, fazendo as provas inteiras. Não adianta você fazer 10 questões, vou beber uma água. Não, pelo menos as últimas 3 provas das 3 matérias, tenta fazer elas assim, você senta um dia, faz uma, senta um dia, faz uma. Todo domingo, alguma coisa assim, porque você tem que fazer isso, porque ajuda você, assim, sedimentar o seu tempo. E outra, no dia da prova, você não fica cansado, porque assim, são 4 horas de prova, eu fui uma das 3 últimas pessoas a sair, eu usei o tempo inteiro. E eu vi muita gente que saía assim porque estava cansado. Você via que a pessoa estava cansada, ela não estava aguentando mais aquilo. Então você tem que treinar isso, você tem que treinar essa carga de leitura, você tem que treinar. Não adianta. Deixa eu ver mais aqui. Tem gente, foi o que eu falei, cada pessoa estuda de um jeito diferente. Tem gente que consegue sair de casa, sair todo domingo, relaxa e tal. Eu não conseguia fazer isso. Eu passei esses 3 meses mais ou menos estudando. Só saí de casa 3 vezes, me irritava sair de casa, eu ficava na rua pensando as coisas que eu tinha pra fazer e, assim, não conseguia. Então, mas cada pessoa tem um jeito diferente, você tem o seu, beleza. Assim, a gente se ajusta conforme a nossa necessidade. Deixa eu ver. Você tem que ser modesto e humilde com as coisas que você sabe e o que você não sabe. E isso pra mim no início foi muito difícil. Porque assim, as coisas mais básicas de contabilidade eram as coisas que eu tinha esquecido. Então quando eu olhei o edital a primeira vez, eu falei, não vou estudar isso não, porque isso é muito fácil. Mas quando eu chegava nessas questões, eu perdi uns detalhezinhos assim, muito bobos. Então assim, demonstração de fluxo de caixa, análise das demonstrações contábeis, pra mim foi muito fácil de pegar. Mas aí quando você chegava assim, sei lá, fatos e atos contábeis. Quando chegava na questão, não lembrava mais a diferença, porque são besteirinhas. Então, seja humilde com as coisas básicas, porque elas também são muito importantes. Deixa eu ver. Tá, a última coisa que falta é o meu cronograma, que uma menina pediu pra eu falar mais ou menos sobre ele. E eu fiz aqui mais ou menos como ele era. Eu fazia assim, eu colocava os dias da semana aqui em cima, uma folha de ofício comum, e eu estudava um dia de economia, um dia de contábeis, um dia de economia, um dia de administração, um dia de gerais, que são o direito e as matemáticas, um dia de pendências, que pra mim é o dia mais importante, e eu deixava um dia livre, não pra sair, mas assim, só pra fazer questões, ou se eu via que eu tava muito atrás em administração, usava administração, se eu estava mais atrás em contabilidade, usava contabilidade, se eu tinha acordado morrendo de vontade de estudar uma disciplina, é o que eu estudava. E assim, foi o que eu falei, você tem que ter uma capacidade de ajustar o seu cronograma. Então assim, hoje eu vou estudar economia, vou trocar, tipo, eu trocava terça de contábeis pela terça de economia. Depende do que você tá com vontade de dar no dia.
Outra coisa que é muito importante, não pega uma dúvida de contábeis e resolva no dia de ADM. Se brotar uma dúvida na sua cabeça, escreve na parte de trás do cronograma, aqui, e no dia de, ou assim, aqui no próximo dia de, tipo assim, você tem uma dúvida de contábeis no dia de economia. Escreve no quadradinho de contábeis ou no quadradinho de pendências. E aí, no dia de contábeis, a primeira coisa que eu ia fazer eram as dúvidas que eu tinha colocado no quadradinho ou atrás da folha. Isso é muito importante. O dia de pendências são todas as coisas que sobraram para resolver de todos os dias. Tipo assim, tem um exercício que eu tentei 30 vezes e não consegui resolver. Dia de pendências. Não consegui terminar de assistir uma videoaula. Dia de pendências. O dia de pendências, ele é meio bagunçado, mas ele é muito, assim, interdisciplinar. É muito legal, porque você começa a linkar os assuntos muito no dia de pendências. Tirava muitas dúvidas. Era o dia que eu mais tirava dúvidas, porque são as sobras de todos os dias. Ajuda muito. E foi o que eu falei, 2 dias de economia por semana, porque assim, eu tinha que focar no que eu não sabia, que claro que era muito mais economia. É só isso, eu acho que o vídeo ficou um pouco maior do que eu queria que ele tivesse ficado, mas não tinha como eu juntar mais. Boa sorte a todo mundo que está estudando. Se você não conseguir de primeira, gente, estudar nunca é uma perda, é sempre um investimento, sempre, sempre, sempre. E se você vai tentar no ano seguinte, você já tá na frente de todas as pessoas que vão começar esse ano. Então, assim, dá aquele gás, tenta de novo, assim, tira um mês de férias e tenta de novo. Porque, assim, se várias pessoas conseguiram, não tem por que você não conseguir. Assim, você não é pior do que ninguém, sabe? Não existe isso, é muita coisa, eu não vou conseguir. Vai sim, porque todo mundo conseguiu e você consegue também. E quando você consegue, assim, é muito bom. Você fica super aliviado, super feliz e você tem aquela sensação de que tudo valeu a pena. Assim, você engorda, tá ótimo, sabe? Você passou no concurso. Seu cabelo tá uma desgraça, tá ótimo, sabe? Porque você passou no concurso, você sai na rua, tá todo mundo lindo, maravilhoso. E você fala, meu Deus, tô a cara do concursado, entendeu? Mas essas coisas você resolve depois, porque você já passou, entendeu? Enfim, era só isso. Desculpa, esse vídeo ficou grande. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, não me incomodo em responder. Manda pro meu Facebook é Carolina Andrade, ou pro meu e-mail, sei lá, carol_andrade92@hotmail.com. Pode mandar, eu não me incomodo mesmo. Mas se vocês colocarem aqui embaixo no YouTube, eu não vou olhar. Tô sendo honesta. E então, é isso, tá? Boa sorte pra todo mundo. Tchau.